Irmãos, a paz do Senhor a todos. O apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, como nós já conversamos. Possivelmente não é a primeira carta, mas é a primeira que está registrada na Bíblia. E passou a tratar de problemas doutrinários e comportamentais, problemas morais, problemas graves de entendimento da doutrina sagrada. Nós, desde lá no capítulo 1, nós vimos que era uma igreja dividida por opiniões, por partidos e interesses pessoais, por necessidades de projeção pessoal, muitas pessoas que se interessavam mais por aparecer em público e mostrar erudição ou capacidade espiritual do que propriamente servir os irmãos. E essa ideia vai permear o restante da carta de Paulo, a ideia de que não devemos buscar nosso interesse, nossa projeção, mas buscar servir. E na última lição, capítulo 13, Paulo mostra qual deve ser o solo fértil para que os crentes sirvam uns aos outros. É o amor. Ele já tinha começado no capítulo 12, desde o capítulo 11, uma parte, a falar a respeito de como se comportar na reunião pública da igreja, e depois a falar a respeito da expressão dos dons espirituais, qual é a utilidade deles, e fala de vários dons e a utilidade de cada um deles, de que Paulo citou. E no capítulo 13, Paulo diz que tudo isso, todos esses dons espirituais, são muito valiosos para a igreja, são importantes, são necessários. Cada um deve exercer o seu dom em benefício da igreja. Todavia, se isso não acontecer a partir do amor pelas pessoas, nada feito, não tem valor nenhum. Assim nós vimos pelo nosso estudo na última aula, que pessoas crentes podem ter dons espirituais, estar exercendo os dons espirituais e ao mesmo tempo estarem sendo reprovadas por Deus, porque fazem ou por fazer, ou fazem para aparecer, e não fazem por amor, para com isso edificar o semelhante. Também vimos que não é apenas o exercício direto de um dom de Deus que pode colocar o crente nessa condição, nessa contradição, mas qualquer participação do crente na igreja que é feita sem amor pelo seu próximo, e com interesses secundários ou obscuros, não agrada a Deus. Como, por exemplo, ninguém pode dizer que dar uma oferta ou entregar o dízimo é um dom espiritual. Mas se a pessoa faz isso apenas para não ser criticada, para não ficar fora da lista ou outras coisas, não faz por amor, não faz por devoção à obra do Senhor, para ver o crescimento da obra do Senhor, o sustento da casa do Senhor, não é aceitável diante de Deus. Está fazendo por mera obrigação, ou está fazendo apenas por projeção. Então veja que a nossa participação na obra do Senhor, até nos detalhes, até no canto, nas orações, no cumprimento aos irmãos, e, como Paulo diz, no exercício dos dons espirituais, tem que ser permeada de amor, para ter validade, porque senão a gente se caracteriza como um participante de um clube religioso, em vez de uma igreja, uma congregação do Senhor Jesus Cristo. E Paulo terminou o capítulo 13 falando a respeito do amor, dizendo o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança ou o amor. Esses três. Mas o maior destes é o amor. E inicia o capítulo 14 dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então ele está fazendo uma ligação entre o capítulo 13 e o 14, como se dissesse o seguinte: já falamos do amor? Vocês já entenderam o porquê do amor na expressão dos dons e no serviço na igreja? Então agora sigam o amor. Agora, a partir do que nós aprendemos, como Paulo se dissesse para a igreja, a partir do que eu acabei de ensinar para vocês nesse capítulo 13, sigam o amor então. Já tem consciência de que é preciso fazer tudo com amor? Então, vamos fazer. Ele diz: siga o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Os crentes de Corinto
tinham muito interesse nos dons espirituais, como disse, mais para se projetar, para aparecer, e faziam distinção entre um dom e outro, quem aparecia mais, quem aparecia menos. E Paulo está dizendo agora, olha, com a regra do amor, a regra áurea do amor, a primeira base do amor, sigam o amor e procurem os dons espirituais. Então ele está, é como se ele caminhasse um pouco para o futuro e voltasse lá para o passado, para o início da busca dos dons espirituais e dissesse, agora vamos voltar ao começo e vamos ver qual deve ser a verdadeira motivação para se buscar dons espirituais e qual deve ser o verdadeiro comportamento, a base do comportamento na expressão dos dons, é o amor. Esse começo do capítulo 14 é muito contundente, siga o amor. E aí você, fazendo isso, se enchendo do amor de Deus, se encharcando do amor de Deus, tanto por Deus, quanto pelo seu semelhante, quanto pelo seu irmão em Cristo, aí você pode fazer o restante das coisas que Deus determina para você, com a consciência tranquila, de ser aprovado pelo Senhor, porque está fazendo tudo que está ao seu alcance, está exercitando tudo quanto Deus lhe deu, mas está fazendo isso com base no amor. Vamos dar continuidade à leitura, então? Essa leitura é um pouco extensa, né? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei? Se vos não falar ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua, meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graças aquele que ocupa o lugar de indouto, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus que fala em línguas mais do que vós todos. Todavia, na igreja, eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Na malícia, contudo, sede criancinhas, mas adultos no entendimento. Está escrito na lei, por homens de outras línguas e por lábios estrangeiros falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De modo que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum incrédulo ou indouto entrar, por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração se tornam manifestos, e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou quando muito 3,
e cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem os profetas, 2 ou 3, e outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa aos seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja. Porventura foi de vós que partiu a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, ele é ignorado. Portanto, irmãos, procurai com zelo o profetizar, e não proibais em falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Esse último versículo se ajunta ao primeiro para mostrar que o amor deve ser o fio condutor de toda a expressão do crente e tudo deve ser feito com decência e com ordem. Evidentemente que se tudo for feito com amor, a decência e a ordem estarão permeando as atitudes do crente, né? Porque quando nós fazemos as coisas com amor, nós pensamos nos outros. Quando nós pensamos nos outros, nós não queremos ser indecorosos, indecentes, bagunçados, desordenados, desorganizados, porque isso afetaria negativamente as outras pessoas. E seria uma prova de falta de amor, certo? Então, o último versículo, 40, já se liga com o primeiro. E Paulo diz aqui uma coisa interessante, procurar com zelo os dons espirituais. Nós temos visto nos capítulos anteriores que Paulo diz que é o Espírito Santo quem concede os dons para os crentes do jeito que ele quer, não é isso? Ele distribui como quer. E aqui ele diz para procurar. Não parece assim uma contradição? Como é que eu vou procurar uma coisa se a decisão de distribuir os dons, de atribuir dom para cada crente é do Espírito Santo? Por que eu vou procurar se não é atribuição minha? Entenda o seguinte, nós não pedimos a Deus apenas aquilo que a gente sabe que Ele vai dar. Não é isso? Às vezes nós temos uma necessidade material ou psicológica e nós insistimos em pedir ao Senhor e Ele não nos atende e um dia até Ele nos dá a entender que aquilo não vai ser atendido mesmo. Não acontece isso? Nem tudo que nós recebemos, nem tudo aquilo que pedimos ao Senhor nós recebemos. Por quê? Porque nem tudo que nós pedimos é da vontade do Senhor. O que eu quero dizer com isso é que não é porque os dons espirituais estão na alçada exclusiva do Espírito Santo de distribuir e de atribuir a cada um, que nós não podemos pedir ao Senhor aquilo que nós julgamos ser necessário para o nosso ministério e para a nossa igreja. Portanto, o que Paulo faz aqui é incentivar os crentes a procurar os dons espirituais para a utilidade da igreja. Isso não significa que Deus vai dar aquilo que está sendo pedido. De repente o irmão A está pedindo insistentemente um dom que sente que é necessário na igreja e pede que o Senhor lhe conceda, ele tem essa vontade, mas Deus concede a outra pessoa, ou traz outra pessoa com aquele dom para exercer aquele ministério. Por que isso? Porque Deus julgou melhor, mais conveniente que se fizesse dessa maneira e Ele é quem decide. E a gente deve ficar contente com isso, certo? Mas a verdade é que nós temos dons e talentos dados por Deus e nós devemos desenvolvê-los na obra do Senhor com amor, com zelo, com dedicação, como Paulo já falou, desenvolver os dons espirituais. Como se desenvolve um dom espiritual? Aplicando. Quando nós temos alguma qualificação pessoal, ela só pode ser desenvolvida se nós a praticarmos. E assim com o dom espiritual também. Ele não pode apenas estar em potencial, latente na nossa vida, e nós nos regozijarmos e termos aquele dom e simplesmente ficar por isso. Não. Nós precisamos colocá-lo em prática, porque ele tem que ser útil para a igreja. O exercício de um dom espiritual tende a estimular os outros crentes a exercitarem os seus próprios dons. Então, exercite o seu dom, mas eu não sei qual é. Então busque, vá aos pés do Senhor, ore mais ao Senhor, peça esclarecimento a Deus e faça aquilo que eu falei recentemente. Envolva-se com a obra do Senhor. Ah, mas eu não sei se isso aqui é pertinente ao dom que recebi. Não importa. Trabalhe na obra do Senhor fazendo alguma coisa.
Por mais humilde que lhe pareça ser essa coisa, faça alguma coisa, esteja disponível para a sua igreja. Coloque a mão no arado e que durante o trabalho, já que você não sabe o que recebeu do Senhor, você vai recebendo esclarecimento, porque você está praticando alguma coisa. Daqui a pouco, algo dentre as coisas que você pratica vai despertar em você que você tem tendência para aquilo. E quem sabe você estará no caminho de exercitar seu dom espiritual a partir dessa tendência. Você vai orar a Deus, vai pedir confirmação e vai continuar a trabalhar. E o Espírito do Senhor, que é aquele que manda na igreja, aquele que determina as coisas para o crente, aquele que ama você e ama seus irmãos, vai conduzir você e vai colocando obras na sua frente para você andar por elas, como diz Paulo à outra igreja. Deus coloca obras para que nós andemos nelas. E aí o Senhor, que é muito inteligente, que é muito esperto, muito mais do que nós, é claro, sabe que se ele colocar determinada coisa no caminho da pessoa que já está trabalhando, coloca uma coisa mais específica no caminho daquela pessoa, a pessoa abraça aquela causa e começa a fazer e se sente realizado, e começa a perceber que Deus quer usá-lo naquele negócio. Está entendendo como a gente pode descobrir o dom espiritual? Não é esperando, é trabalhando. Mesmo que não saiba qual é o dom, trabalhe pela sua igreja. Faça o que aparecer diante de você. Coloque a mão no arado e vamos em frente. E nessa obra, nesse trabalho, nesse afã, Deus há de despertar em você aquilo que é necessário, aquilo que Ele quer que você faça, aquilo específico. Não que Ele não queira que você faça outras coisas. A gente faz aquilo que vier à mão. A gente faz aquilo que é necessário, certo? Mas eu digo que Deus há de conduzir você para um trabalho específico, ao qual você vai dedicar mais oração, vai se empenhar mais, e que vai ser aquele que vai canalizar a maior parte das suas energias para que seu ministério seja bem sucedido e as demais pessoas sejam edificadas e sejam incentivadas a usar seus próprios dons. Então, mais um malefício do crente não exercer seus dons espirituais. Ele está faltando com incentivo para os seus irmãos na obra do Senhor. E ele diz, principalmente de profetizar, porque o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém entende, porque em espírito fala mistérios. Se aquele que fala em línguas estivesse falando um idioma humano, Paulo não se atreveria a dizer que ninguém o entende. Porque como é que Paulo sabe que nunca nas reuniões da igreja vai ter alguém que fala outro idioma? Então na igreja grega de Corinto, de repente tem uma pessoa que fala siríaco, outra que fala hebraico, outra que fala um outro idioma, e como é que Paulo vai garantir que nunca vai haver essas pessoas ali no meio? Para que aquele que fala em outros idiomas tenha que ficar calado. Então, certamente que aqui está falando de línguas que não têm comparação com os idiomas humanos. E na minha antepenúltima aula, ou na penúltima, eu mostrei para vocês a respeito da construção dos idiomas no meio da raça humana, a partir da Torre de Babel, como que a língua dos anjos não pode ser um idioma humano. Quem quiser ouvir essa explicação, basta voltar, né? Pegar lá no YouTube, a aula que deve ser lá pela 19, mais ou menos, por volta da 19, se não for ela, e ver esse argumento a respeito de língua dos anjos não é igual à língua dos homens. Portanto, Paulo está dizendo que a pessoa que fala em mistérios, e aqui mistérios não significa algo de conhecimento que precise ser expresso para a igreja, mas que está escondido porque a pessoa não tem interpretação. Falar em mistérios aqui pode estar significando falar intimamente com Deus, estar tratando de mistério, quer dizer, coisas da intimidade com Deus. Segredos com Deus. Como eu disse, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, está escrito na Bíblia. E esse segredo, a raiz da palavra mistério. Já tratei desse assunto aqui também. Então, falar em mistérios aqui pode ser coisas da intimidade. Ou será que o Espírito Santo e o crente não se comunicam espiritualmente? Claro, Paulo escreveu aos Romanos dizendo, o Espírito do Senhor testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então existe uma comunicação em nível espiritual entre o Espírito humano e o Espírito de Deus que está fora do alcance do nosso idioma, está fora do alcance da nossa área relacional. Ou alguém já ouviu Deus falando lá com o seu Espírito, fulano, fulana, você é meu filho, você é minha filha. Alguém já ouviu isso? Mas a Bíblia diz que Ele fala conosco. O Espírito testifica com o nosso Espírito
Mas como ele testifica e a gente nunca ouviu? Porque é uma comunicação íntima, que o nosso espírito compreende, recebe e vive, sobrevive com isso, porém nós racionalmente, estou falando de saída do nível do espírito para o nível da mente, nível da alma. E nós, em nível de alma, não conseguimos compreender. Muito provavelmente é o que Paulo está dizendo aqui. O que fala com Deus, fala em mistérios, que fala em língua estranha, fala em mistérios com Deus, não é compreensível nem para ele e não é compreensível para os outros. E se não é compreensível para os outros, se não há quem interprete, se Deus não levanta uma pessoa no meio da igreja para interpretar aquilo que o outro está falando em línguas estranhas, Paulo está dizendo, para que vai servir isso? Vai adiantar o quê? Se há uma comunicação de nível espiritual e não tem interpretação, entre aspas, não pode ser traduzido para os demais irmãos, vai ajudar em quê? Eu já participei, como disse para vocês, de cultos em que tem pessoas que falavam língua estranha até arder a garganta. Estava atrapalhando, não estava ajudando em nada, ninguém entendia nada, não havia quem interpretasse. Certamente Deus não estava gostando de uma situação dessa, porque estava atrapalhando o culto, o andamento do trabalho. E Paulo aqui está dizendo que isso acontecendo na igreja de Corinto está demonstrando, primeiro, que a igreja não tem amor uns pelos outros, porque senão não ficaria atrapalhando a reunião, atrapalhando o culto dos outros. E segundo, que não está trazendo edificação. E Paulo vai dizer daqui a pouco, que nós lemos, diz assim, olha, não sejam meninos no entendimento. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está falando, olha, isso que eu estou falando para vocês não é uma coisa absurda de se entender. Não é preciso fazer um curso de teologia e ter uma faculdade para entender que aquilo que não edifica o próximo, que é apenas um barulho, não deve ser feito publicamente. Aí nós vamos dizer que muitas igrejas pentecostais, e eu sou obrigado a concordar com isso, muitos crentes pentecostais, aliás, estão se comportando de um modo muito infantil com relação ao dom de línguas. Eu sou obrigado a concordar com isso. Porque é o que Paulo está dizendo. É como se ele dissesse, irmãos, vem cá, esse blá, 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 essa barulheira de vocês que ninguém entende, de uma palavra sequer, está edificando os seus irmãos? Não, Paulo, não está. Está trazendo alguma mensagem que as pessoas compreendam? Não, não está. Então, por que é que vocês não amadurecem e param de fazer isso? Por isso que ele está dizendo, vocês são meninos no entendimento. Eu não quero que sejam meninos. Sejam meninos na malícia, quer dizer que quando a malícia vier, vocês façam papel de criança e não incorram nela. Mas no entendimento, não, vocês têm que amadurecer. Paulo está querendo dizer com isso que as pessoas têm que começar a aplicar o raciocínio no exercício dos dons, no seu trabalho na igreja. Não é ficar esperando só um êxtase, só cair do céu, só ficar esperando o momento de que o Espírito vai impulsionar a pessoa quase que irresistivelmente a fazer uma coisa. Não, ele já falou lá aos Romanos, capítulo 12, que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. O crente precisa participar do culto, participar da atividade religiosa, participar do serviço cristão, participar da atividade da sua igreja, mas participar com inteligência, com entendimento, não é só como fazem no Espiritismo. No Espiritismo a pessoa é arrebatada por espíritos malignos, fica em transe e depois não sabe nem o que aconteceu. Com o Espírito Santo não é assim, porque Paulo diz que o espírito dos profetas é sujeito ao profeta. Ah, mas eu fiz isso porque eu fui tomado pelo Espírito Santo e não pude resistir. É mentira. Foi tomado por emoção, por paixões carnais, se permitiu manipular um dom espiritual e fazer feio na igreja e prejudicar os irmãos. Eu me lembro da primeira congregação em que eu me congreguei em Fortaleza, Avenida dos Expedicionários. O pastor me contou, e depois ele contou no culto de doutrina para a igreja mesmo, que houve uma reunião de oração altas horas da noite na igreja e apareceu gente de fora para orar, porque sempre tem, né? Sempre tem. Graças a Deus, mas também precisa ter controle. Diz que determinada hora ela formou um trenzinho espiritual na igreja e, sabe, uma locomotiva na frente e os outros atrás, piuí, piuí, andando pela igreja. Eu queria saber em que isso edifica os irmãos, né? Aí vieram pelo centro, ele parou bem em frente. Pode parar. Pode parar. Acabou essa bagunça aqui. E ele é pentecostal. Mas ele tem juízo. Ele usa a cabeça também.
Numa apresentação musical do conjunto Diante do Trono, que eu chamo Diante da Poltrona, né, de brincadeira, a cantora ou cantor, não lembro, pediu para toda a plateia virar de costas para o palco e clamar a Deus pela unção, porque assim a unção entraria mais facilmente no crente. Eu queria saber por quê? Como é que a unção entra melhor quando a pessoa está de costas para o palco? Aí depois começaram a andar pelo palco de quatro, rugindo, dizendo que era a unção do leão. Gente, pelo amor de Deus. Por isso que eu digo que existe no mundo pentecostal muita infantilidade, eu concordo com isso. Embora eu sendo pentecostal. Mas eu tenho que usar minha cabeça, Deus me deu cérebro. Eu não posso fazer um papel ridículo, infantil e prejudicar meus irmãos com isso. Talvez esse tenha sido um dos motivos, né, de algumas pessoas desgostarem de mim na igreja pentecostal quando eu dirigi a igreja lá. Mas eu sempre combati infantilidade, o mau uso dos dons espirituais. Pessoas que não conseguem se apresentar como pessoas úteis para a igreja de alguma maneira, querem forçar a barra e se dizer usadas pelo Espírito Santo. São pessoas que não se conformam de prestar um serviço humilde, anônimo, sem que as pessoas vejam, sem ser reconhecido pelos outros, sem receber aplausos. São pessoas que não conseguem se conformar de não receber aplausos, de não serem conhecidas. Então, uma maneira de se projetar e de aparecer. Isso não é de Deus. E Paulo está combatendo isso aqui. Paulo está falando aqui da utilidade do dom espiritual para a igreja. Ele diz no versículo 4 que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Isso quer dizer que quando uma pessoa fala em línguas estranhas, está sendo edificada. Mas de que maneira ela está sendo edificada? Como é que uma pessoa falando em línguas pode se edificar? Provavelmente por essa comunicação misteriosa que acontece entre o Espírito Santo e o Espírito humano. Porque nem mesmo aquele que fala em línguas estranhas ou ora em línguas estranhas sabe o que está falando. Mas olha que coisa interessante. O Espírito Santo concede àquela pessoa falar, é o Espírito que concede, senão ela não falaria. E a pessoa pode abusar disso prejudicando o culto público, ou simplesmente fazendo barulho. Por aí a gente percebe mais um conceito que é muito patente dentro das Escrituras e que a gente não pode esquecer, é do livre-arbítrio. Apesar de ser um dom espiritual, Deus quer que o crente o controle. E não é como muitos dizem, que não pude controlar porque foi o Espírito Santo que me tomou. É mentira. Mas olha só, a edificação. Por isso ele diz lá no final, não proíbam falar em línguas. Mas ele não falou que essa proibição de falar em línguas se aplica ou não se aplica ao ambiente de culto. Ele não explicou se era a vida particular, a intimidade ou o ambiente de culto. Mas fica mais ou menos claro no decorrer desse capítulo de que ele mesmo está proibindo falar em línguas, desde que isso não tenha utilidade para o restante da igreja. Quer falar em línguas? Pode interpretar? Tudo bem, então fale. Não pode interpretar, mas há alguém que interprete? Tudo bem, pode falar. Não tem quem interprete, nem você, então fique quieto. Isso, resumindo, é o que Paulo diz. Fique calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. Mas é possível uma pessoa estar na igreja e falar em línguas e não ser ouvido pelos outros e falar consigo mesmo e com Deus? Claro que é. Ou, quando o pastor diz aqui, fulano, o irmão Davi vai fazer essa oração de encerramento, o irmão Davi ora, a gente não ouve só a voz do irmão Davi? Algumas pessoas dizem amém, amém, mas não está todo mundo orando? Não está orando silenciosamente, só com o coração, o pensamento a Deus, ou falando muito baixinho? Não está assim? Então, é possível a pessoa se controlar? É possível. Basta querer, basta obedecer a palavra do Senhor. E ela vai se edificar. Mas ele faz uma comparação com o dom de profetizar, dizendo que quem fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Por que isso? Porque aquele que profetiza recebe uma inspiração especial, não tem nada a ver com inspiração para a escritura.
Não é inspiração para registrar na Bíblia. Recebe uma inspiração especial de Deus para trazer uma mensagem específica. E entenda bem o seguinte: não existe nenhuma profecia inspirada pelo Espírito Santo, nenhuma manifestação inspirada pelo Espírito Santo que contradiga a palavra de Deus. Não existe isso. Portanto, ele diz que as pessoas podem profetizar, 1, 2, 3, cada um na sua vez, e os outros julgar. Por que isso? Porque é necessário ver a proveniência daquilo. Primeiro, provém de Deus. É preciso ter o dom de discernimento do Espírito para fazer isso, né? Provém de Deus, provém do Espírito humano ou do Espírito maligno. Eu já dei exemplos para vocês aqui disso. E outra, está de acordo com a palavra de Deus? Porque mesmo estando de acordo com a palavra de Deus, não significa que está vindo de Deus, né? Às vezes a pessoa simplesmente está replicando o que está na palavra de Deus, mas ela está falando porque quer falar. Eu não disse aqui que de uma profecia que eu ouvi, mandaram uma gravação para mim de quase 50 minutos de profecia, e eu disse que foi a maior profetada que eu já vi na minha vida. Quer dizer, uma profecia que estava de acordo com a palavra de Deus, não contradizia a Bíblia Sagrada, mas era mera expressão da vontade da pessoa, porque não tem coragem de se apresentar à igreja e dizer que não concorda com isso, ou procurar o pastor, falar: pastor, eu acho que essas coisas aqui precisam ser modificadas, vamos conversar a respeito? Aí ela pega e faz ela como se fosse uma profecia para botar a carruagem para andar de acordo com a velocidade que ela acha que a igreja tem que ter. Mas Paulo diz que aquele que profetiza, evidentemente, é aquele que profetiza quando Deus manda. Está edificando a igreja. Por quê? Porque ele traz uma palavra de consolação para a igreja. Essa palavra de consolação, palavra de incentivo, pode dizer respeito a uma situação difícil que a igreja está vivendo, ou vai viver, e Deus, que já sabe de tudo isso, está incentivando a igreja, está animando a igreja. Nós vemos isto com muita frequência nas 7 cartas que o Senhor mandou escrever para as igrejas em Apocalipse, as igrejas da Ásia. Ele fala para a igreja: olha, vocês vão passar por uma tribulação de tanto tempo, mas seja fiel, perseverem. Aquele que for fiel até a morte vai receber a coroa da vida. Então o Senhor sabe o que vai acontecer, e Ele pode usar pessoas para incentivar os crentes a se manterem na linha, se manterem em oração, se manterem fiéis, não desanimar, suportar o tranco, porque Deus está vendo tudo isso. Então a profecia também tem esse caráter. E nem sempre a profecia vem no meio de línguas estranhas. Eu já vi muitos casos. Por exemplo, a primeira congregação que eu dirigi em Fortaleza, na Aerolândia, eu estava uma vez lá, os obreiros sentam tudo no púlpito, né? Estava sentado lá na minha cadeira, e um pastor veio do interior, convidado para trazer uma palavra naquele dia. E ele fez uma coisa estranha. O visitante não faz isso. Mesmo na Assembleia de Deus não é bem visto, não é ético fazer isso. Ele chamou um presbítero que ele tinha trazido para dar uma saudação. Saudação lá em termos das igrejas pentecostais é aquela palavrinha rápida de 5 minutos para cumprimentar a igreja, dizer que eu estou aqui, mas dar um incentivo para a igreja. E esse presbítero, eu nunca tinha visto nenhum dos dois. E esse presbítero falando, virou assim para mim e falou assim para mim: o Senhor me mostrou, o Senhor me disse, o Senhor me mostrou a respeito do seu servo. E disse: eu guardo na terra, mas eu também guardo nos céus. Eu fiquei, né? Sei lá o que quer dizer isso. Mas olha, irmãos, eu tinha marcado uma viagem de trabalho para Recife. Eu ia de avião, viagem de serviço, eu ia fazer um curso. Nem minha mulher sabia disso ainda. Tinha sido naquele dia. Mas, né? Cheio de ocupações, aquilo lá passou batido. Quando eu estava no avião, já quase pousando em Recife, meus ouvidos taparam. Eu olhei do lado, vi meu colega falando comigo, eu não estava ouvindo mais nada e eu fiquei assustado. Quando eu fiquei assustado com aquilo, eu falei: o que será que aconteceu, né? Eu me lembrei dessa profecia. Aí fiquei calmo. Depois que pousamos, eu fui ao médico, ele falou que era uma coisa transitória, ia passar, e passou mesmo. Mas olha só. Deus antecipadamente me consolou e me preparou, e como se dissesse: eu estou sabendo o que vai acontecer, mas eu estou cuidando de você. Então existem profecias que não saem no meio de línguas estranhas. E às vezes a pessoa está profetizando e não está sabendo, como aconteceu num sermão, foi depois do sermão. Eu dando avisos para a igreja, dizendo assim: olha, nós vamos ter a festa da igreja aqui, de Natal. Em vez de você, porque você vai sair por aí e vai ficar tomando, qual a bebida que eu falei? Sinar com gelo.
em vez de vir aqui. Eu sei lá por que eu falei isso, que bobagem eu falei isso. 2 irmãos estavam sentados à frente, desviados, começaram a chorar. Depois do culto vieram me procurar dizendo que Deus é Deus mesmo. Porque era exatamente o que eles estavam planejando fazer para a noite de Natal. Comprar garrafa de sinais e ele ficar tomando nos becos lá. Então, o dom de profecia, ou pelo menos um exercício ocasional, existe sim. Deus sabe das necessidades da igreja. A gente não pode esconder isso. E Paulo está dizendo, isso sim é importante para a igreja. Isso é importante. Que se dê liberdade para Deus falar com os crentes e orientar os crentes. E mostrar a presença dele. Agora, fazer barulho em língua estranha tem que proveito, tem para a igreja. Ele fala mais adiante também, eu estou pegando o pacote aqui e cruzando as informações, tá? Até por causa do tempo. Mais adiante ele diz que se entrar uma pessoa que não faz parte da comunidade cristã, está visitando a igreja, por exemplo, e ela ouve aquele barulhão de línguas estranhas, sem proveito, sem mensagem, sem finalidade, vai dizer, está todo mundo doido. Que é isso? Isso é maluquice. Mas se ela entrar e as pessoas começarem a profetizar, ele diz que se todos profetizarem, né? Mas claro que não vai ser toda a igreja, porque ele mesmo coloca uma limitação, 2 ou 3, né? Porque senão vai ser um culto só de profecia. E ele diz assim que aquela pessoa vai reconhecer seu pecado, vai cair com a cara no chão e vai reconhecer e confessar que Deus verdadeiramente está no meio daquela igreja. Por quê? Porque o coração dele fica exposto para toda a comunidade. Na verdade, entenda por aí também uma outra palavra paralela, é que Deus não gosta muito de... Parece, que Deus não gosta muito de segredos entre nós. Não digo que não possam existir coisas relacionadas à nossa vida que a gente não precisa ou não deva comunicar às pessoas. Mas em termos de pecados, de comportamento, de vida espiritual, de vida comunitária, parece que por essa passagem Deus não aprecia muito não que fique mantendo o segredo dos outros. Por quê? Porque aí ele está dizendo que os pecados da pessoa vão cair patentes, vão ser mostrados, ela vai ser julgada por todo mundo na igreja. E por que Deus faz isso? Deus não quer humilhar as pessoas, mas também vamos entender o contexto histórico e cultural de que naquela época era perfeitamente possível isso. Acho que deveria ser hoje também nós sermos mais humildes, né? E termos um coração mais aberto, porque a própria palavra diz assim, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Isto a gente, não é conveniente a gente ficar escondendo da igreja nossos pecados. Mas também não é conveniente a pessoa confessar o pecado e depois ser julgada repetidamente por aí afora, pelas ruas, pelas casas. É uma coisa de que, confessando o pecado diante da igreja ou diante dos irmãos, os irmãos tenham misericórdia do pecador, orem por ele, peçam perdão a Deus por ele e recebam em comunhão e acabou o caso, morreu. Como Deus diz, dos teus pecados não me lembrarei mais. Por que a igreja vai ficar lembrando? Então, talvez até por causa disso, os crentes tenham medo, tenham vergonha de se expor, porque sabe que a coisa pode não terminar ali, infelizmente. Essa é uma outra coisa que nós precisamos trabalhar nas nossas vidas. Hoje em dia, quando muito um irmão confessa pecado por outro, às escondidas e muito particular, e pede pelo amor de Deus para não falar para ninguém. Não é essa a fórmula bíblica, né? Nós devemos ser mais unidos, mais próximos, ter menos vergonha uns dos outros e darmos menos motivo para os outros sentirem vergonha de nós. Versículo 12. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurar abundar neles para a edificação da igreja. Foi o que eu falei, né? Procure dom espiritual, mas procure com a intenção de servir a igreja. Versículo 16. Se tu bendisseres com espírito, quer dizer, se você der glória a Deus, louvar o Senhor com espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graças aquele que ocupa o lugar do indouto, visto que não sabe o que dizes? Paulo está dizendo aqui, entre outras coisas, não vou me deter em todos os detalhes desse versículo, até porque essa expressão lugar do indouto é muito complicada, não existe entendimento entre os
intérpretes, entre os estudiosos da palavra. É possível que a igreja de Corinto, ou a igreja da época, tivesse lugares reservados para as pessoas que ainda não fizessem parte da comunhão da igreja, que fala lugar de outro. Não dá para ter certeza quanto a isso. E ele diz assim, como que essa pessoa vai dizer amém quando você está orando em línguas? Isso é importante para nós pelo seguinte, que nós costumamos dizer amém. Aqui a oração pública que é dirigida por uma pessoa e as outras pessoas ficam só confirmando, não é isso? Não é assim que acontece na Igreja Batista? E nós dizemos amém. Mas essa palavra amém é muito séria. Muito séria. Alguns rabinos judaicos, antes de Paulo, ensinavam que era mais importante dizer amém, abrir as portas do paraíso, do que simplesmente fazer oração. Alguns rabinos ensinavam assim, não estou dizendo que é correto nem que é bíblico, que aquele que fala amém está num patamar mais elevado do que aquele que faz a oração. Então, para você ver o valor que eles davam para a declaração do amém. E o que significa isso? É a confirmação que a pessoa dá. É quando alguém ora e você diz amém, você está confirmando o que ela diz, você está participando da oração dela, como se você dissesse que as palavras dela são suas palavras. Ok? Deus recebe isso. Deus ouve isso, porque você fala amém, não é para aquela pessoa, você fala amém para Deus. Então preste muita atenção quando for dizer amém. Não diga amém se você não estiver de acordo com o que está sendo dito. É como se você estivesse assinando embaixo num documento espiritual. Aquilo que está sendo lavrado naquela hora, você assina embaixo. Se você não está de acordo com o que está sendo dito, não diga amém. Não digo que a pessoa que está orando de forma errada, está doutrinando erradamente através da oração, não. Mas às vezes você está dizendo amém de uma coisa que está sendo proposta em oração para a igreja e você não está com vontade de fazer aquilo, mas diz amém. Deus recebe isso. Senhor, nos ajuda, porque, Senhor, nesta tarde nós vamos evangelizar esse bairro, toda a igreja. Senhor, meu Deus, mobiliza toda a igreja para ir, toda a igreja ir como um só coração. E você diz amém. Aí fica na sua casa. Deus vai se agradar disso? Claro que não. E a Bíblia diz no Antigo Testamento, Deus não se agrada de sacrifício de tolos. É melhor não falar nada do que falar e não cumprir, diz a palavra do Senhor. Veja que o amém é uma palavra muito importante e deve ser usada com critério. É a sua assinatura espiritual. Temos assinatura física, assinatura com dedão, assinatura digital e temos assinatura espiritual. A assinatura espiritual é o nosso amém. Assinou o documento, Deus o recebeu. E como é que essa pessoa que é indouta, que não tem... Como é que essa pessoa vai dizer amém se ela nem sabe o que você falou? Porque Deus quer que realmente as pessoas que ouvem sua oração, que estão orando ao seu lado, Deus quer que confirme. Ele quer a nossa unidade. Unidade de propósitos, unidade de caminhada. Deus quer isso. Ele quer que a gente esteja juntos nessa, de pedir para o Senhor e o irmão confirmar. Ô Senhor, amém. Atende, irmão, ouve essa súplica da tua igreja. Mas, como é que vai dizer amém se ele não sabe nem o que está falando? Não tem condições, certo? Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que vós todos. Todavia, na igreja, eu quero antes falar 5 palavras com o meu entendimento, para que também possa instruir os outros do que 10.000 palavras em língua. E essa porção aqui é que muitos crentes pentecostais desprezam. Não vem. É muito mais importante eu ir até o irmão, olhar para o irmão e falar, o Senhor te abençoe, meu irmão, de coração, do que eu ficar lá para trás, para o irmão e o irmão fica só ouvindo. É melhor eu falar uma coisa simples, corriqueira do cotidiano, 2, 3 palavras, que toquem o coração, que sejam úteis para o irmão, do que passar 1 hora falando em língua estranha e não ter proveito nenhum para aquele irmão. Entendido? Entende o que Paulo quer dizer agora com esse exercício na igreja? Versículo 21. Está escrito na lei, por homens de outras línguas e lábios estrangeiros falarei este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. O Senhor falou com o povo de Israel de muitas maneiras a respeito do que iria acontecer para aqueles que eram desobedientes e incrédulos. E o profeta Isaías falou, mas isso, eles vão mesmo assim para o cativeiro, e mesmo assim pessoas vão falar em outros idiomas, siríaco, foge agora, vão falar com eles, nem assim eles vão dar ouvidos para Deus. E Paulo usa essa figura
transportando para o absurdo de se falar em língua sem necessidade na igreja, demonstrando que esse tipo de coisa só serve para confirmar na incredulidade aquele que não crê em Deus. Porque as pessoas que não querem em Deus têm um coração duro, quando ouve a igreja falar em línguas, o povo falar em línguas, ele vai dizer, está todo mundo doido? É por isso que eu não quero nem saber de passar em frente a essa igreja. Então aquele que já tem um coração duro para Deus, é confirmado na incredulidade. Por isso que as línguas são um sinal para os incrédulos. Mas a profecia é um sinal para os crentes, por quê? Porque Deus se manifesta no meio dos crentes, está confirmando, é um sinal de que Ele está presente no meio dos crentes, no meio da igreja cristã. Então, quando a Bíblia fala aqui, sinal para incrédulo e sinal para crente, não significa necessariamente aquele que ainda não creu, o incrédulo, mas sim aquele que tem o coração endurecido para Deus. Ele não crê em Deus, ele não confia em Deus, não tem desejo de se aproximar de Deus. E crente é aquele que já tem um coração projetado para o Senhor. Versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Bom, era um belo puxão de orelha naquela igreja, né? Como se dissesse, Deus distribuiu os dons espirituais para vocês, está abundantemente distribuído, mas não é para fazer confusão, essa baderna que vocês fazem com os dons espirituais. Porque vocês acham que Deus é Deus de confusão? Ele deu esses dons para vocês fazerem isso? Claro que não, né? Era para o povo raciocinar. Deus é Deus de paz, quer que haja paz no meio da igreja, porque estava havendo uma competição pelos dons espirituais na igreja de Corinto. Por isso aquela balbúrdia, aquela bagunça toda. Infelizmente, irmãos, uma coisa boa, uma coisa maravilhosa, uma coisa dada por Deus para edificar a igreja, foi descaracterizada pelo mau uso de crentes, é até hoje, e acontece o que está acontecendo agora. A divisão da igreja, desse ponto de vista dons espirituais, em dois blocos, bloco pentecostal e bloco tradicional. E não era para ser assim, porque os dons espirituais são para toda a igreja do Senhor Jesus. Era para nós estarmos convivendo em harmonia e edificando uns aos outros através dos dons espirituais, inclusive de línguas e profecia. Mas muita gente não acredita, muita gente acha que isso era só para o templo dos apóstolos, muita gente leva isso aos extremos e com certa razão. Não está com razão quando olha absolutamente para a palavra de Deus e vê que isso não acabou. Os dons não acabaram porque o Espírito Santo é o mesmo. Mas tem razão quando vê que o mau uso disso está prejudicando a igreja e prejudicando o relacionamento. Era para o mundo evangélico ser dividido entre pentecostais e não pentecostais? Claro que não. Não era nem para existir o termo pentecostal, tradicional pentecostal. Era para ser a igreja do Senhor, todos se edificando. Eu não quero falar em línguas, eu não quero procurar dom, não quero saber de dom de língua, tudo bem. Mas eu conviver em paz com os meus irmãos, e o irmão que quer, que procura, que busca, que tem esses dons, respeitar a minha opinião e respeitar a edificação dos crentes e sentir amor pelas pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Nós devíamos viver em paz e andar unidos, não é isso? Aí quando Paulo fala das mulheres, é uma coisa que eu já falei no capítulo, na lição específica sobre as mulheres, mas é como aqui dá a impressão de que as mulheres também estavam abusando do dom de língua, eles estavam falando demais na igreja. E Paulo está dizendo, nem pelo dom de língua, nem por ser mulher, porque a cultura da época não permitia isso, tá? Então nós não vamos voltar àquela lição, é só procurar lá no YouTube e você vai ver. E, para finalizar, ele diz, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça então que as coisas que eu estou escrevendo para vocês são do Senhor. Então, você tem o Espírito de Deus, você é usado por Deus, então você já está sabendo o que eu estou falando, é porque Deus está mandando eu falar, é isso que ele quer dizer. Mas se alguém ignora isso, ele é ignorado, é como se Paulo dissesse na linguagem de hoje, alguém que não quer saber disso? Então, para mim, tanto faz. Alguém quer ignorar essa instrução que eu estou dando aí do meio de vocês? Então, tá bom, vamos deixar do lado. Vou fazer o quê? Não vou brigar com ele, não vou bater nele. É mais ou menos isso que Paulo dizia. Portanto, procurai com zelo profetizar. E não proibais falar em língua, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Juntando o versículo 1 com o versículo 40. Se nós fizermos toda a nossa aparição, todo o nosso ministério,
toda a nossa participação na igreja do Senhor, primeiro, versículo 1, com amor, e último, com decência e com ordem, a nossa igreja vai desenvolver muito. Porque vai começar por nós. Bom relacionamento, ordem e decência no nosso meio. E Deus vai se agradar disso. Quais são as duas coisas mais importantes nesse comportamento? Agradar a Deus e edificar o próximo. Amém.